Agora é hora do culto da IEC Paulistana. Por isso, junte toda a sua família no sofá e participe, vivencie esse culto que foi feito muito especial. E é claro, louve e agradeça a Deus como nunca. Caso queira ofertar, as instruções estão na descrição do vídeo. Agora a novidade também é poder ofertar através do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Confira lá na descrição. Esse momento é especial, então se desligue de tudo e se ligue em Deus. E não se esqueça, aproveite o culto como se você estivesse lá na nossa igreja. Um beijão e bom culto! Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? A saudade continua, né? É ruim, mas é necessário, né, esse distanciamento por enquanto. Mas daqui a pouco a gente tá todo mundo junto aí, né? Sou Deus, meu Pai, te agradeço por mais esse dia, por podermos estar aqui, Senhor, fazendo esse culto de adoração a Ti, Pai. Te agradeço por essa liberdade que a gente tem, meu Deus. Obrigado por tudo e abençoe o nosso culto, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar com
ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Levantarei as minhas mãos, dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Levantarei as minhas mãos e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor. Dos montes correm para o mar, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei seu amor. Cantarei seu amor.
possam exultar. De alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá. Cantarei seu amor pra sempre, cantarei seu amor, cantarei seu amor pra sempre, cantarei seu amor. Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de poder louvar, te engrandecer, de falar o quanto isso é importante para nós, Senhor. Peço para o Senhor abençoar esse culto e cuidar das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. E junho chegou e já comemoramos. Comemoramos com o Eric, o filho do pastor Francisco e da irmã Tuca, essa família que é uma bênção, e Eric também. Que Deus abençoe a sua vida, Eric. No dia 4, comemoramos o primeiro aninho do Benjamin, essa criança linda e que alegra os nossos dias quando o Álvaro posta fotinhos e vídeos dele. E também comemoramos com o Dudu, que vimos crescer e já se tornou um lindo rapaz. Que Deus abençoe você, Dudu, te amamos. E hoje é o aniversário desse pastor tão querido, que sempre quando vem, nos encanta com louvor e uma boa palavra. Pastor Francisco, que Deus abençoe a sua vida e que esse ano seja um ano de vitórias. Ainda nessa semana, vamos comemorar comigo, dia 9, quarta-feira, eu vou completar 32 aninhos. E ainda, para fechar a semana, temos o Edsonzinho, dia 12. Não esqueça dessa data, além de Dia dos Namorados, é o dia do Edson. Que Deus abençoe sua vida também, Edson, nós te amamos, essa igreja ama você. Um beijo grande e, igreja, fique de olho nas datas, hein? Oi, igreja linda! Antes da pregação, só mais um recado. No próximo sábado, dia 12, é o projeto Ame Mais. Então, se você quer ajudar, ainda dá tempo. Você pode ajudar no dia da ação, contribuir financeiramente, com doações ou, melhor ainda, com as suas orações, porque a gente precisa muito. Então, fique ligado na data, nos horários e no grupo, para que você fique por dentro de tudo que vai rolar no projeto. Obrigada desde já. A nossa meta para esse mês, a gente achou melhor colocar a meta de 120 kits, tá? Para que a gente consiga entregar da melhor maneira possível e dentro daquilo que a gente também consegue agir. Obrigada por tudo, igreja. Contamos com todos vocês. Um beijo grande. Paz e graça, queridos irmãos da Igreja Paulistana, que Deus abençoe vocês. Hoje é o nosso primeiro culto do mês de junho e hoje também é a nossa Santa Ceia, não é? E para isso eu queria convidar os irmãos para orarem e a gente refletir um pouco sobre a Palavra de Deus e depois celebrarmos a Santa Ceia juntos, amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento de comunhão, estamos cada um na sua casa, Senhor. Estamos seguindo as orientações determinadas, Pai, pela Organização Mundial de Saúde. E te louvamos porque temos um privilégio de estarmos protegidos diante de Tuas mãos e, ao mesmo tempo, tendo acesso à Tua Palavra, à meditação da Tua Palavra, de um culto virtual. Pai amado, e mesmo assim, Senhor, onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está presente, Senhor. Te agradecemos porque existe a internet, as conexões online, para a gente poder estar juntos, Senhor. Pai, esteja entre nós nesse momento, assenta-te entre nós, espalhados por todos os lugares, Senhor Jesus, onde esse culto vai chegar. Que o Senhor possa se assentar no trono de graça e ser adorado, porque é um prazer e um privilégio para nós adorarmos ao Deus da vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho sido insistentemente questionado sobre as questões do que estão acontecendo agora pela pandemia, pelas coisas que estão acontecendo em torno do mundo todo, né? A questão, primeiro, da pandemia mesmo, que desestabilizou tudo, né? Começando da saúde,
passando pelas questões sociais, pelas questões de trabalho, pelas questões de política, né? De divisas financeiras, né? De vacinações, enfim. Tá? E a gente vê que toda a humanidade está cercada com os mesmos problemas, né? Não é uma coisa específica aqui ou ali, é o mundo todo, né? E a gente sabe o quanto que isso nos perturba. Então as pessoas me perguntam, às vezes com muita frequência, por que Deus permitiu, aonde estava Deus, onde está Deus com tudo isso, por que essas coisas acontecem, né? Por que elas se manifestam, por que Deus não intervém, não interage. E aí a gente fica então com uma questão de questionamentos mesmo. Tá? Aí eu quero dizer para a gente, né, que nós sabemos, nós cristãos sabemos, né? Na criação da humanidade, Deus criou o homem com uma mente absolutamente inocente. O inocente que eu quero reportar aqui, pessoal, é aquela inocência da criança, né? Que não tem a maldade, que não tem traquinagem, que não tem a capacidade de fazer algo ruim, algo mal. Mas pela condição do livre-arbítrio, o homem escolheu fazer caminho solo, né? Ele escolheu seguir por conta própria e renunciou, tá? A partir do seu livre-arbítrio, da sua própria escolha, renunciou a Deus e a originalidade de Deus e isso causou um problema. O homem, antes dessa decisão, ele tinha uma mente absolutamente inocente, não é? E depois dessa escolha, ele passou a ter uma mente com o bem e o mal, tá? E não é esse bem moral, esse mal ético, não, nós estamos falando de questões éticas, né? Nem de morais. Estamos falando de natureza, algo muito mais profundo do que ética e do que moral, algo muito mais profundo, algo que vem da própria essência, né? É como assim, se você plantar uma semente de maçã, o que se espera da semente de maçã? Uma macieira, portanto, frutos com maçã. O que se espera sei lá, com joio? Tá? Você pega a semente de joio, planta, o que você espera dessa planta que cresça, um pé de joio? Joio. Então, é muito classificado, isso é mais ou menos algo como a natureza. E nessa decisão de andar caminho solo, o homem adquiriu a consciência do bem e do mal. Ou seja, ele pode fazer escolhas a partir só de dois referenciais, do bem e do mal. Será mais ou menos como a água, de uma fonte de água que pode emanar água doce e água amarga. A gente sabe que isso não é verdade. Ou é água doce ou é água salgada, não tem outro ponto. Mas é assim que funciona a mente do homem. Então vamos pegar o ímpio. O ímpio tem uma parte boa, tem uma consciência boa? Tem. O ímpio tem o bem dentro de si? Tem. E o cristão tem o mal dentro de si? Também tem. Porque é da natureza da humanidade, é da natureza do homem, depois do livre-arbítrio, escolher andar caminho solo, é da escolha dele, o bem e o mal. Então, tanto o ímpio tem o bem em si, na sua consciência, como nós cristãos também temos o mal entre nós. E depois que o homem foi seguir caminho solo, esse paradoxo vive permanente. Então, os ímpios têm um procedimento paradoxal, bem e mal, como nós cristãos também temos uma questão paradoxal, que é o bem e o mal. Todos os homens no planeta Terra têm essa conjunção. Tá? Seja um homem da política, seja um homem da liderança da igreja, seja um homem vizinho, seja humanidade, na verdade, né? O que for, tem essa condição. Bem e mal andando juntos, na mesma natureza, diferente da macieira e diferente do joio. Maçã sempre vai produzir maçã, joio sempre vai produzir joio, tá? No caso, o homem não, ele produz o bem e o mal ao mesmo tempo. Aí depende dele novamente reutilizar da sua autoconsciência, né, do seu livre-arbítrio, para escolher qual que vai ser prevalente. Qual vai ser a decisão dele? Ele vai escolher o bem para ser prioridade para a vida dele, ou ele vai escolher o mal? Isso depende de uma coisa de fora, o íntimo, ou que a gente também pode chamar de livre-arbítrio. E aí a Bíblia trata de algumas coisas sobre isso, porque esse foi um questionamento que acompanha a humanidade desde a queda, desde a perda da inocência até a consciência, né? A consciência dessa que eu estou falando, do bem e do mal. O homem tem esse dilema.
o que é de Deus e o que não é de Deus. Só que as pessoas precisam, para não crentes, irmãos, fica mais difícil entender isso, né? Porque nós já evangelizados, discipulados, entendemos, porque cremos na criação, somos criacionistas e entendemos que esse livre-arbítrio fez com que o homem escolhesse entre o bem e o mal. Tá? Ou melhor, escolhesse não, ele escolheu fazer caminho solo. E quando ele escolheu fazer caminho solo, ele saiu com duas condições internas dentro dele: ou ele faz o bem ou ele faz o mal, ou os dois juntos, né? Então esse é o tempo todo, e o homem tem esse questionamento. Porque Deus permite, porque Deus faz, porque Deus permitiu, onde estava Deus que deixou acontecer isso, aquilo outro. Irmãos, Deus esteve onde ele sempre está. Ele está onde ele sempre esteve, no trono da glória. No trono da glória, abençoando, tratando as pessoas. E a gente sabe, né, porque Apocalipse 3:20 fala isso pra gente, que Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir a porta por dentro, ele entra e traz a comida junto, ele traz a ceia junto. Mas se Jesus ficar batendo a porta, mas o coração de dentro, por dentro, porque a fechadura do coração é só por lado de dentro, se não abre, Jesus fica com toda a planta, né, toda a bandeja de comida na mão, não podendo entrar na casa e não podendo cear com a gente. É o que nós vamos fazer hoje, inclusive. Então, irmãos, depende de escolha, livre-arbítrio, tá? Então, Deus está onde ele sempre esteve, no trono da graça. E Deus tem a parceria, a unidade do Espírito Santo, que é aquele que inspira, ilumina, que está entre nós, está dentro de nós, e Jesus, que está no outro trono, ao lado do trono de Deus. É a primeira vez na história que nós temos dois tronos no mesmo lugar para governar do mesmo jeito, tá? Ao lado, pedindo a Deus por misericórdia a nós, tá? Ele está lá intercedendo por nós. Jesus não está lá se deleitando na eternidade, simplesmente ele está zelando por nós. Então, o primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 45. É um texto interessante e eu queria começar com ele para justamente mostrar que todos nós que estamos debaixo do céu somos iguais, cristãos ou ímpios, tá? Não tem diferença. E o verso 45 diz uma coisa que eu acho interessante para a gente poder refletir. Para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha lá, irmãos, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, no trono da glória, na eternidade, tá? Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aqui a gente tem duas categorias, exatamente bom e mal, não no sentido ético nem no moral, mas na essência, tá ok? E na prática da essência, porque eu tenho as duas essências, eu tenho o bem e o mal em mim. Eu escolho a todo dia dar privilégio, prioridade ao bem. Então, nesse sentido, eu posso ser pensado como alguém do bem, alguém bom, tá? Mas eu tenho o meu lado mal também, que eu preciso zelar por ele, tenho que deixar ele desmaiado, né? Stand-by. Então, Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, tá? E vir chuvas. Sol é a fonte de toda a vida, se não houvesse sol não haveria vida, tá? E a chuva, que é uma criação de Deus, haja luz e fez cair uma névoa sobre a terra. Então faz cair a chuva sobre justos e injustos, tá? Aqui eu gosto de pensar justos como aqueles que estão justificados, né? Nós somos condenados, somos culpados a priori. Tá? Somos culpados a priori, mas somos justificados quando aceitamos Jesus. Ou seja, todo o BO, todo o processo contra nós foi extinto, tá? Foi extinto, ele se torna nulo. E nós tivemos uma experiência agora no Brasil de como isso funciona, né? De algumas pessoas que cometeram crimes, tá? Que agora são suspeitas de terem cometido os crimes, mas que um grupo, né?
anularam toda a culpa dessa pessoa e vai ter que começar tudo do zero, tá? Então eu chamaria de justo e injusto justamente esse sujeito que é justificado, tá? Aquele a quem Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo tornaram nulas todas as sentenças de acusação. Porque Jesus, ele ocupou o lugar da culpa, ele morreu no lugar da gente, né? Ou seja, a pena de morte que estava colocada para eu viver, Jesus viveu por mim e por você. Então, por isso que é justos e injustos. E quem são os injustos aqui? Aqueles que ainda não tiveram o privilégio, a oportunidade de aceitar Jesus como suficiente salvador da sua vida. Então, eles continuam com a validade da sua culpabilidade. E nenhum Supremo Tribunal espiritual, vamos aqui chamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda não anularam, porque eles não foram a esse lugar, tá, para pedir essa anulação. Então, aqui Deus faz nascer o sol, que faz gerar vida sobre bons e maus. Bons e maus é aqueles que... o bom é aquele que opta, ele escolhe, por livre-arbítrio, a permitir que o bem seja a prioridade da sua vida. Apesar que ele tem que sempre combater o seu mal interno. E aquele que é mau? Aquele que ainda por escolha, pelo livre-arbítrio, por desconhecer a sagralidade, a santidade da salvação, ainda continuam praticando e privilegiando o mal. Eles ainda continuam buscando coisas para si, na essência, na natureza, que são más. E depois, injustos e justos. Justos são aqueles que tiveram suas vidas justificadas na cruz de Cristo. Injusto é aquele que ainda não teve o privilégio de ter as suas culpas colocadas na cruz de Cristo e lá serem anuladas. Então aqui está injustos e justos. Então, daqui o texto que Mateus está dizendo, olha, o sol nasce sobre todos, bons e maus, injustos e justos. Depende sempre de como eu quero olhar a minha vida, as minhas práticas pessoais. Depois, no livro de Hebreus, nós encontramos algo bem parecido, contudo, com um esclarecimento que eu acho interessante colocar. Provavelmente o apóstolo Paulo foi o autor do livro de Hebreus, né? E ele coloca uma coisa que é fundamental, ele trabalha esse texto de Mateus capítulo 5, 45, e ele amplia um pouco mais e dá um detalhe um pouco maior para a gente poder entender. Hebreus capítulo 6, versos 7 e 8. E ele diz o seguinte: pois a terra que tem embebido a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz ervas úteis àqueles por quem é também lavrada, recebe de Deus a bênção. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. Está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Aqui o apóstolo Paulo faz um acréscimo sobre o texto de chuva, de sol que nasce sobre bons e maus, e chuva que vem sobre justos e injustos. Aqui ele coloca um detalhe um pouco maior. Aquele a quem tem sementes boas, tá? Aqueles a quem tem sementes que são ervas úteis, ervas importantes, ervas saudáveis que prosperam a vida, eles vão ter uma produção muito maior. Então, se eu plantar uma cultura que alimenta, que produz vida, que faz com que as pessoas continuem alimentadas, tipo, sei lá, estou aqui pensando na soja, estou aqui pensando no arroz, no feijão, quem planta esse tipo de cultura, ele vai ter lucro, ele vai sair ganhando, porque a natureza dele escolheu plantar sementes dignas de quem é justificado, de quem escolheu ser bom, daquele que escolheu diante da cruz fazer o bem. Não ético nem moral, acima disso, espiritual. Então, aquele que planta, cultiva nessa terra sementes boas, abençoadoras, ele vai ser próspero, ele vai produzir vida sobre vida. E muitas pessoas poderão comer dessa semente que ele plantou, que a chuva caindo sobre essa terra fez com que florescesse, ficasse bastante forte, depois de colhida, gerar vida. Vida, ao invés de ser queimada, vai ser comida, vai servir de alimento, como o pão da Santa Ceia. Vai servir para alimentar.
Mas tem aqueles que, infelizmente, de outro lado, né, não plantam sementes dignas, sementes que vão prosperar alimento. Infelizmente, existem pessoas que acabam plantando coisas ruins, como está no verso 8. Mas, se alguém planta espinhos e abrolhos, é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Olha só, irmãos, vamos supor, eu tenho de um lado uma cultura de arroz, feijão, soja, trigo, tudo que vai virar alimento. Tenho do outro lado quem planta maconha, quem planta cocaína, quem planta, papoula, planta tudo aquilo que vai virar coisa ruim, cuja finalidade vai ser uma finalidade destrutiva, diferente da cultura dos alimentos. Vai ser uma cultura de destruição, de malignidade, de algo ruim. Então aqui é a diferença da chuva. A chuva cai nos dois campos, cai nas duas culturas. Só que a finalidade daqueles que plantam coisas justas, né, porque é justificado, ou daquele que escolheu como regente da sua vida o bem, vai produzir coisas boas que vão gerar vida, vão para o celeiro ajuntar para a vida. Mas, de contrapartida, existem os injustos que ainda não reconheceram a justificação pela fé, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, que ainda pelo livre-arbítrio escolhem ser sementes malignas, vão plantar sementes malignas, e a mesma chuva que cai aqui nas sementes boas vai cair aqui na semente ruim. Só que quando essa terra produzir o fruto, ele vai ser um fruto que é maldito, ou seja, maldito é mal falado, não tem fama boa, é uma fama ruim, complicada, é uma fama que não ajuda em nada. E pior de tudo, irmãos, o seu fim é ser queimada, porque queimar algumas questões de cultura é impedir que ela se prospere. Esse é o sentido do lago de fogo lá em Apocalipse, né? Um dia a gente pode falar disso melhor. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte, irmãos. Pedro está trabalhando com a mesma hermenêutica de Mateus capítulo 5, acrescentando um detalhe a mais. Olha, o justo, o bom, ele aprendeu por natureza espiritual a plantar sementes boas, dignas, abençoadoras. Então, o que vier da cultura depois da chuva vai ser vigorante, vai ser útil para a alimentação, ficar no celeiro guardado. Aí a metáfora lá da questão do joio e do trigo, lembra? Tá? E aquele que produz, por não ter ainda a justificação pela fé, por isso são injustos, e não são bons, são maus, porque ainda escolhem pelo livre-arbítrio continuar sendo maus, ou seja, não tendo uma relação com Jesus, ainda não tendo a escolha da mente em que ele escolha como privilégio e sentido de vida o bem, ele vai plantar sementes más, que além de serem mal faladas, né, malditas e mal faladas, terem uma fama ruim, perversa, prejudicada, né, ainda o destino delas é ser queimada, porque elas precisam ser extintas. Né? Então aqui, por isso que na humanidade nós temos o bem e o mal, tá? Mas isso começa lá no Éden, né? Onde o homem escolheu fazer caminho solo. Ele escolheu fazer caminho solo. E a partir do seu livre-arbítrio, que é muito mais sério do que liberdade, liberdade é a condição de quem estava preso e foi libertado por um libertador. Tá? Livre-arbítrio é a escolha soberana. Então eu fui liberto por Cristo Jesus, graças a Deus, no dia em que de fato eu me converti, no dia em que eu fiz minha profissão de fé. Então vocês também, que a gente deu sinais de arrependimento, ok? Então esse é o sentido abençoador de quem escolheu, apesar de ter um mal interno, desligar o mal, fazer morrer a vossa natureza carnal, tá? E aí dá privilégio, prioridade, investir no que é bom, tá? Então o que é bom prolifera, cresce, e o que é mal continua estagnado, tá? Continua estagnado. Mas há pessoas que fazem o inverso, tá? Deixam em stand-by, desligam o bem e fazem fortalecer o mal, tá? E aí o sol nasce sobre bons e maus, como diz Mateus, a chuva cai sobre justos e injustos, e
provavelmente o apóstolo Paulo, autor de Hebreus, diz o seguinte, olha, a chuva vai cair dos dois lados, dos bons e dos maus. Quem tem sementes boas vai fazer crescer vida, porque a chuva vai alimentar a vida. Mas quem for mal, a chuva vai alimentar o mal. Tá? Então, nesse caso, a resposta às perguntas que me fazem, por que Deus permite? Eu diria, Deus não permite. Deus só fica observando, mas o tempo todo incomodando o homem. Vem para mim, você está errado, eu quero te justificar o tempo todo. Todo mundo que ainda não aceitou Jesus, ou que ainda não colocou a sua vida aos pés da cruz de Cristo, que ainda não foi justificado, tem dentro de si a natureza de Deus, tá? Tem uma parte do homem que não foi embora, mesmo na queda, que diz, volta para casa, vem de novo, eu estou aqui, a história do filho pródigo, eu estou aqui, eu te acolho de novo. Mesmo que ele nunca tenha ouvido a palavra de Deus, até Romanos diz que até a própria natureza vai mostrando para o homem que sim, que a natureza é uma criação de Deus e que essa criação nos está chamando para a vida. E como essa doença ela gera morte, primeiro ela gera uma infecção, para alguns ela vai gerar um mal-estar, para outros ela vai gerar morte. Incomoda todo mundo, porque o luto está envolvendo todo o planeta. Tá? E diante da morte nós tememos, nós ficamos angustiados, é natural isso. Nós não fomos feitos para morrer, irmãos, mas temos que fazer uma escolha. Ou somos justificados pela fé, ou não somos justificados pela fé. Se formos justificados, teremos sementes boas que quando a chuva cair, vai produzir vida. Se não estamos justificados pela fé, continuamos maus e a chuva que cai do céu vai fazer com que as sementes do mal também prolifere. E aí vira uma erva daninha que às vezes destrói todo um território, todo um bioma, toda uma questão de vida. E aí vai ser destinado para queimar. Que Deus nos dê graça para a gente poder pensar sobre essas coisas, amém? Agora quero convidá-los a pegar os elementos, né? O pão e o vinho, o suco de uva, e vamos fazer a Santa Ceia, amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Como foi ministrado nessa palavra agora, o pão é fruto do trigo, uma semente boa. Alguém do bem plantou essa semente, colheu, a preparou, formou farinha e alguém do bem tornou essa farinha em pão. Da mesma forma, alguém do bem plantou essa semente uva e essa uva tornou-se um suco que representa fruto da terra, dessa semente boa que a chuva alimentou, e nós estamos com os dois elementos, pão e suco de uva, para fazermos o que a palavra de Deus nos ensina, que a gente deve comemorar a Santa Ceia até que Ele volte, né? Estamos fazendo isso como um ato de fé e de credibilidade e de memorial de que um dia nós iremos tomar essa ceia definitivamente com Jesus na eternidade, lá na Nova Jerusalém, depois do Advento. Então eu queria convidar os irmãos que pegassem os seus elementos, o pão e o suco de uva, e nós vamos comer ao mesmo tempo. Senhor, nós te agradecemos pelo pão que representa o corpo do Senhor, que fracionado faz parte de todos aqueles que comem desse pão, Senhor. Da mesma forma, o Senhor tomou o cálice dizendo que era o sangue da nova aliança, Pai amado, uma aliança da graça, Pai amado, uma aliança onde não há mais necessidade de sacrifícios, Pai amado, mas que a gente possa comer, olha que bonito, comer um pão que é um elemento saboroso, assim como o suco de uva que também é um elemento saboroso, gostoso. Senhor, então nós queremos comer o pão e beber do vinho, Senhor, do suco de uva, para celebrar em memória o teu sacrifício amoroso, e por ser gostoso, queremos um dia comê-lo na eternidade, quando o Senhor, comermos essa Santa Ceia, com o Senhor servindo, para todos sempre de uma forma gostosa, prazerosa, gratificada, Senhor. Obrigado por o Senhor ter morrido na cruz do Calvário. O pão representar seu corpo, que é dividido e que comido por todos do seu corpo, da igreja espiritual, são alimentados. E todos aqueles que bebem desse suco de uva, torna-se uma nova aliança com o Senhor. O Senhor renova essa aliança todo dia, e essa aliança chama-se graça, chama-se misericórdia, chama-se comunhão. Por isso, Pai, obrigado por poder participar dessa ceia junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Comemos. Tomemos o suco. Amém. Obrigado, Pai, por esse momento de comunhão. Acabamos de participar da ceia da comunhão, Senhor. Pai, fazemos isso em memorial porque confiamos que iremos comer essa ceia na eternidade, quando estivermos lá na Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, pelo seu plano de amor.
porque o que o homem decidiu lá embaixo, pelo livre-arbítrio, a fazer caminho solo, nós, a Santa Ceia, escolhemos e decidimos pelo nosso livre-arbítrio estar, Pai amado, caminhando para a eternidade junto dos salvos, Pai. Obrigado por essa oportunidade de ser justificado, de ter me tornado bem, desmaiando o meu mal, deixando stand-by o meu mal, para que o bem prolifere junto com os meus irmãos, nessa bondade e benevolência da sua parte, irmos e termos garantidos a nossa moradia na eterna morada de Cristo. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor, recaia sobre toda a igreja, ao redor de todo mundo, até que o Senhor venha. Maranata. Vem logo, Senhor Jesus. Amados, obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz e boa semana.